Oi, gente, boa tarde, meus alunos do oitavo ano, né? Dando sequência a esse esforço aí do Colégio Cefa e da sua diretoria para poder levar vocês às aulas que vocês não estão tendo na escola, como a gente estava acostumado, mas a gente vai tentar esse esforço aí para levar até vocês. Dando sequência ao capítulo 6 de funções de relação, a gente vai falar sobre músculos esqueléticos. Esqueçam carne dura ou carne macia, é tudo músculo. Tá? O que diferencia uma carne dura de uma carne macia é o quanto aquele animal foi exigido fisicamente. Se é um animal que fazia muito esforço físico, não adianta você querer que a carne dele vai ser dura porque o músculo foi exigido. Tá? É por isso que normalmente a gente cria gado de corte no caso, confinado e sem se mexer muito, que é para evitar que ele acabe ficando muito com a carne muito dura, né? Então, nós temos basicamente três tipos de músculo. O músculo cardíaco, que é típico do miocárdio, ele só tem no coração. Nós temos o músculo liso, né, que é o que forra todos os órgãos internos. E temos o músculo esquelético, ou músculo estriado esquelético. Tá? Aqui nós temos os principais músculos esqueléticos, né? Nós temos o orbicular dos olhos, o frontal, o esternocleidomastoideo, o peitoral maior, o oblíquo externo, o quadríceps femoral, a tíbia, né? Ou tibial, o extensor dos dedos, sartório, isso na parte frontal. Na parte dorsal, né, nós temos os bíceps femoral, o glúteo, o extensor dos dedos, o tríceps, o deltoide, o trapézio e aí afora. Então, basicamente, esses aqui são todos os músculos ou os principais músculos que nós temos no nosso organismo. Nessa página aqui, na página 124, algumas noções de como você deve ter postura, né? Postura ao sentar, postura ao carregar algum tipo de peso, postura ao se abaixar para pegar um outro peso e postura para poder se manter. Por que isso? Porque se você não tiver postura, você pode acarretar uma deformação na coluna vertebral. Tá? Então, os três tipos de deformação na coluna vertebral que nós temos mais frequente é a escoliose, a cifose e a lordose. Tá? Aqui nós temos a escoliose, né, que é o desvio lateral da coluna, né, a cifose, que é a curvatura exagerada da coluna, né, e a lordose, que é a curvatura da coluna para dentro. Tá? Então, são os três tipos de desvio de coluna que nós temos mais frequentes. Aqui fala sobre fadiga muscular, né? Na verdade, fadiga muscular é quando você está queimando glicose incorretamente. Por que isso acontece? A glicose ela é para ser queimada junto com o oxigênio. Tá? E aí quando você fica com fadiga muscular, por exemplo, você fica com uma baixa quantidade de oxigênio nos músculos. E aí o corpo ele procura uma outra via metabólica. Ele precisa continuar a gerar energia, ele tem que continuar a produzir o ATP, né, que a gente sabe que o ATP é a molécula de energia que faz com que todos nós fiquemos vivos. E aí ele começa a queimar essa glicose sem usar o oxigênio. Só que isso vai ter um custo metabólico. Qual é o custo metabólico disso? A produção de ácido lático. Esse ácido lático ele acaba intoxicando a fibra muscular, tá? E fazendo com que você tenha cãibra. É ele que vai parar a sinapse dos neurônios com o músculo e o músculo vai parar de responder porque não tem mais impulso elétrico para poder excitá-lo. Tá? Então basicamente isso é que é a fadiga muscular. Aqui é o exercício que eu vou enviar para vocês, né? E aqui outra parte também, que essa parte já vai fazer parte da nossa avaliação, que são os órgãos dos sentidos, né? Aqui nós temos o tato, a pele, o tato, né? É o único sentido que nunca dorme. Tá? Se você estiver dormindo, alguém passa na sua frente, você não vê porque você está com os olhos fechados, você não vai sentir sabor. Alguém passa por você, faz um barulho qualquer que seja, você de repente não vai nem estar ouvindo, mas se alguém tocar em você, empurrar você, você vai sentir e aí você vai acabar despertando, tá? Então o tato ele é o único sentido que nunca dorme. Aqui nós temos a estrutura da pele. A pele ela é dividida em três camadas. Nós temos a epiderme, que é a camada superior, né, que não é vascularizada. Por que ela não é vascularizada? Para evitar que a passagem de micro-organismos seja mais facilitada.
Então essa parte não tem vasos sanguíneos. Nós temos a derme, que é a parte intermediária, essa sim, altamente vascularizada, com células Merkel, corpúsculo de Purkinje, que são mecanorreceptores, são células que têm percepção mecânica. Tá? Aqui nós temos o folículo piloso, aqui nós temos uma glândula sudorípara, que está em contato com a epiderme, que é para baixar a temperatura, para regular a temperatura corpórea. Aqui nós temos os vasos sanguíneos, né? E abaixo, né, nós temos a hipoderme. A hipoderme é uma camada básica, é basicamente uma camada de gordura cuja função é impedir choque mecânico ou amortecer choque mecânico, né? E também servir como uma reserva energética de emergência. Em momentos de privação de comida, de alimento, o corpo começa a lançar mão de outros recursos que ele tem à disposição. Um desses recursos é usar a gordura como nutrição, tá? Com relação ao câncer de pele, o câncer mais comum, ele é provocado, é chamado de melanoma, né? Ele é provocado por excesso de exposição à radiação ultravioleta, né? Por isso que a gente tem que usar o protetor, não pode sair desprotegido, não pode ficar exposto ao sol por tempo indeterminado, por tempo indeterminado. Nada disso é muito saudável para que a gente possa fazer com a nossa pele. Na verdade, o câncer, ele é uma célula que entrou em parafuso, ou seja, ela deixou de ter a função que ela teria. Imagina uma célula da nossa epiderme, cuja função é fazer epiderme. Tá? E os raios UV, eles são mutagênicos, ou seja, eles alteram o código genético. E quando ocorre essa alteração do código genético, aquela célula que deveria formar uma pele já não vai mais formar uma pele. Ela vai continuar se multiplicando de maneira indefinida, gerando outras células iguais a ela, que não sabem mais aquilo que estão fazendo ali, e isso acaba virando um melanoma, um tumor. Tá? Então, basicamente é isso que é o câncer. Tá? Aqui nós temos o sentido da audição, né? Nós temos a orelha externa, que é como se fosse uma antena parabólica, ela que é responsável por receber o som. Nós temos a orelha média, né? Ou cavidade timpânica, né? É nessa cavidade timpânica que nós temos os 3 menores ossos do corpo, que é o martelo, bigorna e estribo, né? São os 3 menores ossículos que nós temos no nosso organismo, tá? E a orelha interna, que é um líquido, possui líquido e terminações nervosas. É esse líquido que faz com que a gente tenha equilíbrio, tá? Quando você gira e para, você continua tonto porque o líquido continua se movendo e as células dentro dele que deveriam te dar a noção de equilíbrio ainda estão se movendo, tá? Então, orelha externa, orelha média e orelha interna, tá aqui, ok? O som, na verdade, ele é uma onda mecânica, tá? Quando vocês estiverem no 9º ano, a gente vai estudar ondas. Entre essas ondas nós temos o som. O som, ela precisa de um meio material para se propagar, tá? Por isso que ela é uma onda mecânica, tá? Então, a forma que ela se propaga ao longo do ar vai vibrar um tímpano e isso vai gerar as ondas sonoras que nós conhecemos. Só que isso vai ser interpretado pelo cérebro. É o cérebro que vai ser responsável por interpretar esses sons que nós ouvimos, tá? Outro que nós temos é a visão, né? Aqui nós temos a córnea, né? O humor aquoso, a íris, pupila, músculo ciliar, a lente, o humor vítreo, os capilares sanguíneos que irrigam, a esclera, a corióide, a retina, a fóvea. Basicamente a gente enxerga só nesse único ponto aqui, que é onde recebe a luz e transfere isso para o nervo óptico. O nervo óptico aqui é que vai transportar esses sinais até o cérebro, né? E o cérebro vai interpretar esses sinais, transformando ele em uma imagem que você consiga entender, tá? Aqui nós temos a função, a retina, a lente, o humor aquoso, né? As funções de as pálpebras, né? A glândula lacrimal. A gente não chora só para ficar triste, a gente chora porque a gente precisa irrigar essa conjuntiva. Os olhos não podem ficar secos, tá? Eles são muito exigidos ao longo da vida, tá? E as pálpebras geram sobre ele uma fricção.
Então, se você não tiver uma lubrificação ali, você vai acabar gerando uma lesão. Cada vez que você fecha e abre o olho, fecha e abre o olho ao longo da vida toda, se não houvesse uma lubrificação ali adequada, você iria ficar com a visão totalmente prejudicada. Os cílios, por exemplo, né, não estão ali para deixar feio ou bonito, estão ali para impedir que poeira caia. Né? Assim como as sobrancelhas, tudo isso tem função evolutiva. A sobrancelha, por exemplo, é para impedir que o suor que você pode estar derramando segue você. Né? Porque você é um predador, você não pode se dar ao luxo de perder a visão na hora da caça. Então as sobrancelhas, elas estão ali para desviar o suor. Né? E os cílios estão ali para proteger contra eventuais poeiras que possam cair. E as glândulas lacrimais estão ali para lubrificação da conjuntiva. Tá? Aqui são os músculos que manipulam, assim como o retrovisor elétrico de um carro, por exemplo, né? Nós temos músculos que movem, que movimentam esse globo ocular para as várias posições, igualzinho como se fosse um retrovisor elétrico de um carro. Tá? Eles vão direcionando, eles vão puxando, vão contraindo, vão distendendo para poder movimentar esse globo ocular de acordo com a necessidade do indivíduo. Aqui nós temos o mecanismo da visão, né? A imagem chegando até a retina e sendo jogada para o fundo dos olhos, onde ela vai ser manipulada, vai ser traduzida e o cérebro vai fazer com que a gente interprete aquilo. Ok? E isso aqui chama-se acomodação, de acordo com a distância que aquele objeto se encontra, né? Você vai forçar mais a visão ou vai forçar um pouco menos. Tá? Aqui nós temos aquilo que faz com que a gente interprete as cores, né? Nós temos os bastonetes e os cones. Essas duas células são sensíveis à luminosidade, né? E ela faz com que a gente consiga visualizar cores. Ok? Os bastonetes, né, são sensíveis à luz fraca, mas não às cores. Né? Então, os bastonetes são eles que conseguem visualizar a cor. Os cones não, eles só veem em preto e branco. Tá? Então, são essas duas células, cones e bastonetes, que fazem com que a gente consiga enxergar de maneira correta. Tá? O daltonismo, por exemplo, é uma anomalia genética que o indivíduo não consegue identificar o vermelho do verde. Tá? Só uma curiosidade, o cara que descobriu, John Dalton, também era daltônico. Né? Ele que percebeu essa anomalia e aí descobriu, estudou e deu o nome dele. Ok? Outro sentido que nós temos é o paladar. Né? É um dos sentidos químicos que registram a presença de substâncias. Isso até em termos evolutivos é para a gente saber se a gente pode consumir um alimento ou não pode consumir um alimento, se ele é venenoso, se ele não é venenoso. Tá? Então a língua ela é formada por um músculo estriado e é algo pelo qual sentimos os gostos. Sua superfície superior e lateral apresentam um grande número de papilas linguais, também chamada de papila gustativa. E cada papila ela é dotada, né, de uma superfície superior, de terminações nervosas que transmitem ao cérebro as sensações de gosto, ok? Aqui, tá? As papilas linguais, as papilas gustativas, né? Que a gente tem a sensação do sabor. Essas papilas, a gente só consegue diferenciar 4 sabores, que é o salgado, o doce, o azedo e o amargo, né? E a partir dessa combinação você vai formando uma memória gustativa. Né? Sempre que você entra em contato com o alimento que você já provou, o teu cérebro rapidamente vai no HD e ele consegue identificar aquele alimento e até te trazer lembranças, ou boas ou não, com relação àquela experiência. Né? Problemas de audição, não é isso que a gente vai ver? Problemas de visão. Sim, problemas de visão. Tá? Cadê? Problemas de visão, miopia, hipermetropia e astigmatismo. Né? Na miopia tem dificuldade de enxergar de longe, na hipermetropia tem dificuldade de enxergar de perto e no astigmatismo é um defeito na curvatura da córnea. Tá? A pessoa pode enxergar os objetos fora do foco. Tá?
tudo depende, tudo na verdade depende aonde a imagem ela é formada, tá? Se ela for formada antes de chegar até a retina, você tem uma miopia. Se a imagem começa a se formar, deveria se formar após a retina, você tem uma hipermetropia, tá? E o astigmatismo é quando você tem um desfoque daquele tipo, daquela imagem que você está visualizando, tá? Eu vou mandar também esse material para vocês, para que a gente possa estudar aí, e isso aí já vai ser tema da nossa próxima avaliação, tá? Um abraço a todos e uma excelente tarde.